Tanto é que eles estão entrando aí nos congressos nacionais do mundo inteiro, aquele grupo grande de religiosos, né? Aquele mundo de gente, tão louco para tomar o poder humano, não é? Aí Jesus fala assim, mas desculpe desapontá-lo, mas não tenho nada a ver com César. Putz, quebrou as pernas dele, né? Quebrou as pernas do Nicodemos, porque ele estava achando também que ele veio derrotar o poder humano. E o Judas, então? Também não tinha essa proposta, né? Ele queria fazer com que o Cristo ficasse em primeiro plano, né? Então foi lá e arquitetou uma ideia lá maluca, entregou para depois receber de volta e devolver e pegar outra vez e no fim criou um problema sem tamanho para ele mesmo, que ele não conseguiu resolver e sem saber como resolver, ele resolveu ele mesmo resolver a solução que ele não tinha, não é mesmo, tadinho? Foi lá e precisou de muitas encarnações para acertar esse ponteiro. Teve até que lutar pelos humanos, olha que interessante. Ele tinha tanta vontade de fazer o Cristo ser o governador do planeta, não, o imperador do planeta, não é? Que aí o bicho nasce lá onde que é, né? Na França, né? Nasce na França lá e luta bravamente lá por causa de poder, de essas coisas, né? Essas dificuldades. Mas o Cristo não tem nada a ver com isso. Demora a gente entender isso, não demora? Porque a gente de vez em quando se envolve. Sabe como que eu comparo isso? Pensamento pessoal. A gente fica vendo na televisão, cada hora eles inventam uma. Agora eu vejo que tem um movimento tão grande com o negócio de culinária, com o negócio de fazer comida, que eu falo, meu Deus do céu, o povo se entretece com esse negócio tão fortemente e a gente deixa em segundo plano as coisas mais importantes que a gente tem que fazer na Terra. Olha só. Quando não é futebol, é negócio de comida. Quando não é comida, é política. Quando não é política, é uma bagunça só que faz a cabeça da gente. Olha como as trevas sambam na cabeça da gente. A gente não tem o foco. Perde o foco. O que nós estamos fazendo aqui, meu Deus do céu? Olha aí, Jesus. Não, eu vim trazer a paz. Mas a espada quer dizer que ele sabia que o negócio ia ferver para cima da gente e a gente para cima dos outros, não é? Porque você vê que ele ia colocar pessoas diferentes dentro da própria casa, dormindo na mesma cama. Não é mesmo? Não acontece isso frequentemente? Então, ele já previu que isso ia acontecer. Então, não é que ele está criando aqui uma confusão, uma baderna, nada disso. Agora, um desafio para vocês. Vocês percebem, conseguem lembrar e perceber, entender e observar que as pessoas com quem o Cristo teve maior problema, sabe com quem foram? Com os religiosos. Sabe, pensam nisso? Já pensaram nisso? Nunca pensou nisso? As pessoas com quem o Cristo teve maior problema foram com os religiosos. Bom, quem que foi que prendeu o Cristo? Quem que foi que criou aquela confusão toda? Conspirou, pagou as pessoas para gritar... Como é que era o nome do outro lá? Barrabás. Pagaram para eles, os caras gritarem lá, os bestas pegaram umas moedas. Fico pensando se eu não estava naquele meio também, viu? Por causa de uma moeda, gritar Barrabás é fácil, né? Mas a gente é tolo, não entende o que está acontecendo e grita. Até hoje a gente faz isso, né? Dá uma moedinha pra gente, a gente grita Barrabás para todos os ventos, por causa de uma moeda, né? Às vezes a moeda é 400, às vezes é 600, às vezes volta para 230, mas a gente, por causa de uma moeda, grita Barrabás. O tempo inteiro a gente faz isso. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha só que coisa interessante. Na casa espírita, vamos agora lavar nossa roupa aqui agora, né? Vamos lavar nossa roupa na casa espírita, não é? Não raramente, briga de poder. Ah, mas a casa não tem nada, não sei por que as pessoas brigam tanto por causa do poder de uma casa espírita. Eu sou presidente ditador da AME, Amigos Mensageiros Espíritas. Sou presidente ditador. Mas por que eu sou presidente ditador? Porque assim, quer tomar o poder? Pode tomar, eu entrego, não precisa tomar com força. Pode só falar assim, deixa que eu cuido da AME agora, pode tomar conta. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por quê? Não tem dinheiro, dá um trabalho lascado. É o tempo todo cuidando de tira coisa, bota coisa, arruma em casa, tira de casa, briga com a mulher, briga com o zelador, briga com o síndico. Quem é que vai querer um negócio desse? Não é mesmo? Ah, uma casa que gere 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais, aí o bicho é feio, porque todo mundo quer cuidar, né? Todo mundo quer cuidar. Uma briga terrível, não é? Mas nós, como cristãos, como que nós vamos se comportar diante disso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, como a gente trabalha com voluntários, vocês também aqui trabalham, dizer assim, é tão bom, mas é tão difícil de achar um voluntário que vem e simplesmente trabalha.
Porque no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, ele quer mudar tudo na casa. Os voluntários normalmente são assim, né? Ele chegou, mas como é que recebe os assistidos desse jeito? Tem que dar um suquinho com água, com açúcar para ele. Não, melhor um cafezinho com pão, com manteiga. Começa uma confusão nas casas, em vez dele vir só e falar, qual que é o trabalho? Esse aqui acabou. Porque não tem uma organização antes. Cada um dá um palpite. Agora, quando tem uma reunião que cada um tem a sua função, não acontece. Mas e quando chega o novo? Vai ficar toda hora fazendo reunião com os novos? Não, mas cada um estabelece o que vai fazer, não precisa ficar inventando. Então, mas tem trabalhador que é assim, eu estou procurando, viu? Eu estou procurando. Porque vou te contar, os caras cheios querem mudar tudo. O Gonçalves, não sei se vocês lembram o que ele fazia. Você acha que é interessante, então, varrer a casa inteira antes de começar o trabalho? O que ele mandava? O que ele fazia? Olha que beleza, né? Olha que ótimo, né? Que é assim, né? Mas nem tudo é isso possível. Na rua, por exemplo, dar café da manhã na rua, por exemplo, é um problema, porque a pessoa acha que devia dar o café, outros acham que não devia dar nada, os outros acham que devia comprar mais de 50, 60 vassouras para eles varrerem a praça, cada um fala uma coisa. Meu Deus do céu, é uma confusão terrível, uma confusão. Não pode dar bolo, é melhor não dar doce, é melhor dar chá, é melhor dar sem açúcar, é melhor dar com açúcar, porque açúcar faz mal. Sabe umas coisas assim que você fica pensando e fala, meu Deus do céu. Aí chega um e fala assim, o que é para fazer? Faz, e fala, ufa, meu Deus do céu, como é bom, né? Tá errado, a gente vai achar o erro. Quando a gente tá errado, a gente não acha. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. E a gente tem que dar o braço a torcer. Não é mesmo? A gente dá o braço a torcer. Quando a gente está fazendo um trabalho, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, acontece a gente achar o erro. E às vezes acha, demora, mas acha. Então, a ideia da paz e da espada basicamente é essa. Jesus sabia as dificuldades que nós temos, como nós somos. Ele fala assim da família, não é? Ia colocar o filho contra a mãe a filho, essas confusões que a gente vê no nosso dia a dia. Mas no fundo, significa que nós precisamos nos reajustar. Essa é a principal causa dessas palavras de Jesus. Reajustar-se. E a gente não vai reajustar com uma pessoa de longe. Então, por exemplo, vai para o interior, você vai fazer um passeio no interior. Como é que você vai se reajustar com uma pessoa que mora lá no interior? Você vai lá uma vez por ano. Como é que você vai reajustar com ela desse jeito? Não é? Aí ele manda ir para cá, ir morar na tua casa. Aí vai ficar só uma semana. Aí vem e fica 20, 30 anos. Aconteceu comigo isso. Quando eu casei, minha esposa tem uma irmã especial, não sei se vocês conhecem. Conhecem? Alguns conhecem, né? Já veio aqui, acho que ela já veio. E aí ela veio para ficar uma semana em casa e tá lá 24 anos lá na minha casa. Fiquei pensando, né? Meu Deus, é assim que a gente reajusta. Tá parecendo a história da Clarice Lispector, da velhinha que ninguém queria cuidar dela. Aí passaram, vamos fazer um passeio no Rio de Janeiro. Ela pegou e foi. Chegou lá, largaram ela na porta de um familiar. O familiar não estava, ela ficou lá sentada esperando o dia inteiro. Aí entrou em pânico, a coitada da velhinha, até que aparece o dono da casa. Aí ela ficou lá até morrer. Mas porque foi abandonada na porta da casa. Então isso acontece mesmo. Acontece. Olha, eu já andei pensando em fazer isso com a minha cunhada, viu? Mas foi só pensamento. Sabe por quê? Porque quando a bicha vai na casa da irmã, fica uma semana lá, todo mundo fala assim, cadê ela? Por que ela não chegou ainda? Por que tá lá uma semana já? Não é muito tempo. A gente sente falta, meu Deus do céu. Olha só como que é, né? Mas a gente precisa reajustar. Tem momentos difíceis. Aí a gente precisa levantar o pensamento e pensar, meu Deus do céu, tá difícil, mas nós temos que ficar firme. Permanecer no posto de serviço em que fomos colocados. A gente sempre quer tomar o posto de serviço do outro. A velhinha só ficou lá porque ela não tinha dinheiro, porque se tivesse, estava todo mundo paparicando ela. Não quer um suquinho agora? O netinho vai comprar para você lá um suquinho. Posso comprar chocolatinho também, vó? Mas não tem dinheiro, né? Olha só. Então o problema da espada aqui não é do fogo e da espada, é o problema do dinheiro, né? No fundo de família, né? Quando tem dinheiro, tudo é fácil, né? Tudo é bom. Vamos pôr a vozinha num lugar muito bom, vai custar 20 mil reais por mês. Ela tem como pagar, né? Afinal de contas, ela tem 10 milhões em conta, não é? Não tem problema, eu administro direitinho, não tem problema nenhum. Ela tem que ter uma vida boa lá no asilo, não é?
Então, mas quando não tem dinheiro, vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ainda, né? Podia ir, por exemplo, para Poços de Caldas, né? Serra Negra, não é? Esses lugares assim, mas vai para o Rio de Janeiro, meu Deus do céu, que gosto, não? Misericórdia, é para não voltar mesmo, né? Mas não voltou, né? Ela não voltou, né? Não, como é o nome do mas livro? Faz tempo isso aí, né? Coitada da velhinha também não passou por isso lá no Rio de Janeiro. Como é o nome do livro? Da Clarice Lispector, mas a história, ela está em vários livros, porque ela conta contos, né? É um conto esse, é um conto. Então, o problema principal são os religiosos. Foi com esses que Jesus teve o maior problema. Então, tomemos um cuidado, porque nós, religiosos, somos um problema para as pessoas. Um problema, porque a gente quer renovar, quer mudar. Por que você está falando de religiosos? Hoje o assunto principal é essa guerra do Israel, entendeu? E tendo não boa parte se forma na parte de ego, eu acho, né, de orgulho e também de religião também. Né? A culpa maior é essa, né? Como você acha que vê o plano espiritual dessa forma? Eu fico pensando como que pode ver o plano espiritual. Santo, né? Teoricamente era para ser um lugar santificado. Né? Então uma confusão num lugar que em tese seria um lugar santo, né? Jesus passou por ali. Que coisa, né? Justamente naquele lugar, né? Justamente ali que dá a maior confusão, o maior problema, né? Então, a gente está talvez vivendo um problema que é assim, quando Cristo veio botar o fogo, trazer a espada, né? É justamente esse o grande problema, porque na verdade a gente vê que o outro lado, né, parece que ele não quer acabar com Israel, ele quer acabar com tudo que Israel produziu, de Moisés até Jesus, né? Eles querem acabar com todo mundo, né? Pelo que eu estou sentindo é isso, né? Porque no mundo inteiro eles criam confusão, no mundo inteiro, com todo mundo, com todos os religiosos. Só eles estão certos, né? Mas é lamentável, não é? Porque para a gente chegar nessa condição é complicado, é complicadíssimo, não é? Mas aqui no Brasil a gente já tem guerra suficiente, sabe por quê? Quantas pessoas morreram lá? 1.500? 2.000, é muita gente, né? 5.000, né? Sabe quanto que morre 5.000 aqui no Brasil? Um mês. Nem tem guerra. Olha só. A gente fala de escravidão, fala de segregação racial, essas coisas, né? Mas ontem eu assisti um filme, Vozes da Liberdade. Meu Deus do céu, a gente não tem noção de como o ser humano se utiliza de outro ser humano, explorando, né? A infância. Acho que é o Som da Liberdade. Som da Liberdade. Como é que eu falei? Vozes. Vozes da Liberdade, né? É o som. Mas a menina canta, viu? Ela canta também, então também tem voz. A música da liberdade. É isso aí. Então, mas a gente vê lá, eles relatam que existe hoje na Terra mais pessoas escravizadas do que nunca já houve no mundo. Nunca. Nem quando a escravidão era regulamentada. Imagina só. E a gente vê os problemas. A espada aí. Você sabe por que tem esse problema? Porque a gente nunca pensa, não pode pensar na doutrina espírita sempre o lado só, o lado da vítima. A gente tem que pensar no lado do algoz. Por que ele é algoz hoje? Alguma coisa ele tem. Foi vítima. Um grande problema ele tem, né? Talvez a falta de perdão, não sei, talvez, né? Mas por que o algoz é algoz? Será que é simplesmente pelo prazer de ser algoz? Nós não sabemos, né? Mas o que a gente pode imaginar na doutrina é o seguinte: nós temos liberdade de plantar todas as sementes que nós quisermos, mas nós temos a obrigação de colher toda a plantação que nós fizermos. Então, se hoje estamos colhendo, é muito claro e óbvio que nós já plantamos alguma coisa, porque senão nós estaríamos colhendo. Senão Deus não seria Deus. Alguma coisa está errada, não é? Então, quando o pessoal fala, né, toda essa questão, isso não é uma visão conformista do assunto, porque nós temos que isolar isso a ponto da gente não ter esse problema na Terra, óbvio, né? Mas como é que a gente não pode ter um problema na Terra se a gente está semeando ainda a discórdia, o ódio, a raiva, essas coisas todas? Como é que nós vamos poder... Mas esse pessoal, Sérgio, que anda disseminando e fazendo isso, é fruto dessa ignorância e teimosia, né? Porque se juntar o teimoso e ignorante é um dos piores. Uhum. Então, eles querem estar nisso, são grande parte nisso, divulgam isso e fazem questão que os outros também o sigam, né? Então, quando é que a gente vai modificar esse tipo de coisa, né? Porque se depende dele, né?
Então, não sei muito quanto tempo ainda a gente vai levar, né? Apesar dos dolorosos, do sofrimento, etc., mas o teimoso, ele persiste nisso. Como é que a gente renova as pessoas? É melhor a gente perguntar pra gente mesmo em que momento a gente pode se sentir renovado. Isso é o que a gente tem que perguntar, né? Mas é o exemplo, né? Então, tudo bem. Modifica pelo exemplo. Né? Sim, não, mas tudo bem. O ponto que eu queria chegar é o seguinte, que nós não somos muito fáceis de mudar um ponto de vista. Nós somos muito difíceis para mudar um ponto de vista, né? Muitas vezes pela dor. Mas tem uma passagem num dos livros do Humberto de Campos, da Psicografia do Chico, puxa vida, não consigo me lembrar o nome agora, mas também é feito de contos, como a senhora disse. Então ele fala que, por exemplo, já ouviram falar desses espíritos terríveis que passaram no passado aí, e matavam e acabavam com tudo e faziam maior confusão na Terra, né? Como que Deus, muitas vezes, é com uma lágrima. Ele fala isso. E o que a gente pode entender que esta lágrima talvez é aquele momento de... Como é que eu posso colocar isso? Uma reflexão. Na linguagem técnica popular, né? O cair da ficha, não é? Um negócio assim que... Sabe, assim... Não sei se... às vezes a pessoa se coloca no lugar... De vez em quando eu olho para os meus filhos, me dá um sentimento assim tão forte de compaixão, de amor, de não sei o quê. O coração da gente parece que aperta, a gente tem vontade até de chorar. E eu tenho muitos filhinhos, tanto criança como moradores de rua, presos. De vez em quando eu olho e fico pensando assim. Outro dia, só para vocês terem uma ideia, não posso marcar.